Olá, muito boa noite para você. Um desfile atraiu olhares de muita gente que passou hoje pelo Itaú Power Shopping em Contagem. Mulheres em tratamento contra o câncer e algumas que já foram curadas da doença esbanjaram simpatia na passarela. Cada passo rumo à superação. O modelito é quase o mesmo. Blusa rosa e o laço que simboliza a luta contra o câncer. Mas nesse desfile de superação, as histórias são bem diferentes. Algumas modelos ainda lutam contra a doença. Já a dona Joana está curada. E olha que foi difícil, viu? A vendedora enfrentou um dos tratamentos mais agressivos. Logo de início eu tive que retirar a mama toda. E depois eu fiz quimioterapia, fiz rádio. Depois de 3 anos aí eu fiz a reconstituição da minha mama. E aqui não faltaram exemplos de que é possível vencer o câncer. Fiz químio, fiz rádio e fui vencendo ele. Até que eu venci ele, tem 16 anos. Todo ano tem que fazer o autoexame. Sempre que a gente tomar banho, olhar, não pode deixar de não olhar, não. O evento foi organizado por um grupo que há 25 anos ajuda mulheres com a doença. Tudo aconteceu na praça de alimentação deste shopping de Contagem. As participantes ainda trocaram experiências e tiraram dúvidas com o mastologista. E para quem ainda não sabia, teve até aula para ensinar como fazer o autoexame. O câncer de mama é o segundo em incidência no Brasil, mas lidera o ranking quando o assunto é um número de mortes. A Sociedade Brasileira de Mastologia estima que só este ano, cerca de 12 mil mulheres devem perder a vida por causa da doença. Para especialistas, uma prova de que muita gente ainda não se cuida como deveria. É inegável que quanto mais cedo se diagnostica a doença câncer de mama, maiores serão as probabilidades de cura, menor a agressividade do tratamento e, obviamente, maiores vão ser as eficácias de todas as etapas do processo que envolve o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, quase 58 mil novos casos de tumores nas mamas podem ser descobertos em 2015. Quem passou pelo local e aprendeu um pouco mais sobre a doença, aprovou a iniciativa. Faço exame e vou ao médico, faço a mamografia, para evitar qualquer risco, sempre. Principalmente o homem meio machista, não gosta de procurar médico, então, e o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. A Força Aérea Brasileira está à procura de um monomotor que desapareceu ontem. A aeronave saiu de Caratinga, no Vale do Rio Doce, com destino a Pará de Minas, no centro-oeste do estado. As primeiras informações são de que não havia plano de voo. E o avião, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, apresentava irregularidades quanto à documentação. O monomotor modelo Corisco, prefixo PT-NKU, decolou no aeroporto de Ubaporanga às 11h30 da manhã de ontem e não chegou ao destino. De acordo com informações, o avião seguia para Pará de Minas, onde seria vendido. Este homem foi quem abasteceu a aeronave antes dela decolar. Abasteci, coloquei 30 litros de combustível e eles decolou e foi para Pará de Minas. E o destino dele daqui lá é 1h30, daqui Pará de Minas, chegaria lá uma hora. E na verdade, até 4 horas da tarde não tinha chegado. Segundo o zelador, na hora da decolagem, estavam no avião o piloto e um homem que seria o dono do monomotor. Uma equipe da Força Aérea Brasileira está refazendo a mesma rota prevista pela aeronave para tentar encontrar o avião. A situação ficou mais preocupante depois que surgiu a informação de que não teria sido feito um plano de voo. Esse voo é um voo que basta ele seguir as regras do ar para fazê-lo, né? Não precisa de fazer nenhum tipo de contato com nenhum órgão ATS, né? De serviço de informação, alguma coisa assim. E a gente está aí na expectativa de pelo menos achá-los aí com vida, né? De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o monomotor está registrado para serviços privados e estava com o certificado de aeronavegabilidade suspenso e a inspeção anual de manutenção vencida desde 19 de agosto deste ano. As buscas continuam. E já foram 9 horas de buscas. Ainda não há notícias sobre o piloto Fausto Mesquita e o passageiro João Paulo Araújo. Uma imagem impressionante veio de Ipatinga, no Vale do Aço. Um motociclista caiu numa galeria e por um fio não levou uma mulher junto. Olha só como foi. O homem que pilotava a moto foi fechado por um carro. O motociclista perdeu o controle da direção e quase atropelou a pedestre. O veículo bateu no guarda-reio.
Com o impacto, o homem literalmente voou para dentro da galeria, caindo de uma altura de 3 metros. A mulher conseguiu escapar ao dar alguns passos para trás. Os bombeiros foram chamados para o resgate da vítima, que foi imobilizada e levada para o hospital pelo SAMU. O estado dele é estável. Um menino de 5 meses morreu depois que um carro caiu num barranco em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava no veículo com os pais que estariam fugindo de um vizinho agressor. A confusão teria começado com uma disputa por um lote. O bebê de 5 meses foi levado às pressas para o Hospital João 23 com traumatismo craniano. Segundo os médicos, ele sofreu 3 paradas cardíacas antes de morrer. A mãe da criança contou à polícia que ela, o marido e o filho foram abordados por um homem quando saíam de casa no bairro Roças Grandes, em Sabará. O suspeito agrediu o pai do bebê com um facão. Alex, dentro do carro aí, ele falou, por quê? O que tá pegando aí? Ele falou assim, o que tá pegando é isso aqui. Aí ele tava com um facão. Aí ele pegou e deu uma facãozada no meu marido. Na rua onde aconteceu a confusão, os vizinhos confirmaram a versão da mãe e disseram que a briga foi motivada pela disputa de um lote com outro morador. Os vizinhos contam que o pai tentou escapar da confusão. Ele arrancou com o carro e desceu por esta rua, mas ele perdeu o controle e acabou batendo o veículo exatamente neste barranco onde está essa peça aqui. A criança, que estava solta no banco de trás, acabou caindo do automóvel. Tentou fugir, porque o rapaz falou que se ele ficasse, que ia matar ele. E que se ele contasse para a polícia também, de todo jeito ele vai morrer. Foi covardia mesmo, já chegou agredindo e falando que ia matar todos eles. Aí foi aonde ele pegou o carro e tentou salvar a família dele. O homem que teria provocado a confusão mora nesta casa, mas ele sumiu desde a noite passada. Os moradores da rua estão revoltados com a morte do bebê e pedem por justiça. O que esse rapaz fez, ele vai ter que pagar. Se tiver de pagar, né? Porque, como se diz, justiça com as próprias mãos da gente, a gente não faz, a gente deixa para Deus poder cuidar. Uma revolta, né? É uma revolta muito grande, porque é um bebê lindo, gente, a coisa mais linda do mundo. Apresentado o casal que, segundo a polícia, matou uma adolescente em Juiz de Fora. Tudo por causa de um varal. O crime foi no mês passado. A adolescente de 17 anos e o companheiro se apresentaram à equipe da Delegacia de Homicídios. Os dois passaram 20 dias foragidos depois do assassinato da vizinha de 16 anos. Mona Lisa estava grávida e foi morta com uma facada na frente do filho pequeno. As garotas estavam discutindo por causa do uso de um varal, sendo que a acusada pegou uma faca para cortar o varal e durante esse ato dela, a outra agrediu. E partiram para vias de fato e com isso a faca veio a atingir a outra garota que veio a óbito. O rapaz falou que só deu fuga para a esposa dele porque os populares queriam linchá-la. Nós vamos encaminhar a menor autora, né, a adolescente infratora, para a vara da infância e juventude, pedindo pelo acautelamento dela, e ao mesmo tempo nós vamos pedir também, junto à vara do tribunal do júri, a prisão do marido da autora, já que ele é maior, junto à vara do tribunal do júri, uma prisão temporária. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso de uma adolescente que tem paralisia cerebral e foi estuprada no Hospital Infantil João Paulo II, o antigo CGP, aqui em Belo Horizonte. A adolescente de 14 anos continua internada no Hospital Infantil João Paulo II, agora na UTI. Ela está com problemas respiratórios e tem paralisia cerebral grave. A notícia do estupro assustou parentes de outras pessoas que estão hospitalizadas. Passa medo, né? É terrorismo, porque a gente tem medo de fazer alguma coisa também com os outros meninos, né? Revolta, né? Que dá na gente. Medo de deixar filho sozinho aí, sem saber o que está acontecendo. Foi uma médica responsável pelo atendimento que identificou o problema e comunicou à direção da unidade. De acordo com a FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, os abusos foram confirmados durante uma avaliação. Logo em seguida, a mãe da paciente foi informada e o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso. Foi feito um boletim de ocorrência e a Polícia Civil instaurou o inquérito. O caso está na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.
A delegada responsável pela investigação não quis gravar entrevista, mas nos informou que está fazendo várias diligências e que foram ouvidas até agora aproximadamente 20 pessoas. A adolescente passou por um exame de corpo de delito e foi colhido um material para tentar identificar quem cometeu o crime. O laudo do IML deve ficar pronto nesta semana. Um dia depois de o Jornal da Alterosa mostrar o caso chocante do adolescente de Juiz de Fora agredido na rua por ser homossexual, movimentos gays reforçam o pedido de criminalização da homofobia. O jovem foi espancado com um cabo de machado. O diretor do MGM ficou surpreso com a história. Não dá mais para a gente se apanhar na rua diariamente pelo simples fato de ser homossexual. O adolescente de 17 anos levou 10 pontos na cabeça e está com o rosto cheio de hematomas. Ele contou à Polícia Civil que voltava para casa quando foi xingado e agredido por 3 mulheres e um outro adolescente. Me chamando de gay, de viado, homossexual, e veio que foi com cabo de machado na mão e foi me atacando, e eu caí no chão e eles continuaram. O pai da vítima lamenta que o filho tenha sido agredido por ser homossexual. É a terceira vez que o adolescente é vítima de homofobia, segundo a família. Eu acho que cada um tem a sua opção. Cada um pode ser o que quiser. Ele anda na rua, xingam ele de viado, de homossexual, de bicha, de não sei o que, e agora estão agredindo a pauladas, a socos, pontapés, entendeu? O Movimento Gay de Minas vai acompanhar a apuração do caso. Isso para mim não é uma lesão corporal, isso é uma tentativa de assassinato. Só não mataram por uma sorte do menino e tal, mas enfim, essa agressão pelo fato do menino ser gay é um absurdo. Para o diretor, a sensação de impunidade aumenta o risco de agressões, como a que o adolescente sofreu. Nós precisamos criminalizar a homofobia, é preciso que esse tipo de ação tenha um rigor na sua apuração e que essas pessoas sejam efetivamente punidas. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Uma vez que a materialidade já está comprovada com o exame de corpo de delito, a autoria já está definida, agora é a questão, né, que nós temos 30 dias para concluir o inquérito e remeter devidamente encaminhado para a Justiça, para apreciação do Ministério Público para o oferecimento da denúncia e o transcorrer, né, processual. De arrepiar, né? A Polícia Civil faz uma operação de combate a roubo e clonagem de veículos no estado. 3 pessoas foram presas em Governador Valadares. Ao todo, 8 veículos foram apreendidos durante um mês de investigação. Os carros foram avaliados em R$350 mil. O delegado Clériston é responsável pela investigação. Ele diz que os bandidos usavam de várias artimanhas para adulterar os veículos. Na maioria deles, ocorre a adulteração da numeração do chassi. Alguns deles também têm adulteração da numeração do motor, alguns sinais identificadores como nos vidros dos veículos, e também são lançadas informações falsas nos documentos públicos. Então é importante que a população, ao adquirir um veículo, ela tenha realmente consciência de que ela pode estar, ainda que compre um veículo com preço muito abaixo do valor do mercado, ela pode ser preso por estar dirigindo um veículo clonado ou adulterado e também apresentar um documento falso. Até agora, 3 pessoas foram detidas e a operação não tem data para acabar. Com essas prisões e apreensões de veículos, nós esperamos agora aprofundar as investigações no sentido de identificarmos e representarmos pela prisão preventiva de todos os envolvidos. O homem suspeito de abusar do sobrinho pode ter a prisão preventiva decretada. Ele confessou que praticava atos libidinosos no menino de 7 anos enquanto jogava videogame com a criança. O caso está sendo investigado pela 3ª delegacia. A mãe nos relatou que foi chamado, né, esse ano no colégio porque o filho estava tendo algumas atitudes que não condizem, né, com a idade e com a escola. Ele estava dando um beijo na boca de outros meninos, né, puxando os outros meninos para a região genital dele. E a mãe, em conversa com ele, confessou que o tio, né, que na verdade também é primo do menor, eles moram todos perto, chamava o menor de 7 anos de idade para jogar videogame. Colocava o menor em seu colo e praticava o ato libidinoso. O menor, ao ser ouvido, ele falou que não havia falado disso antes para os pais, porque o autor, né, falou que se ele falasse, o autor seria preso. E como é tio, ele ficou com medo de falar. Todo
Todos os envolvidos já foram ouvidos e o caso foi apurado em menos de 2 horas. Ele confessou realmente que praticava esses atos libidinosos, que hoje é considerado como estupro de vulnerável. A criança foi encaminhada para o HPS, que é o ponto de referência, para poder fazer o exame para ver se houve ou não a penetração. Tudo indica até agora que não houve penetração. O delegado vai pedir a prisão preventiva do suspeito. A pena por estupro de vulnerável varia de 6 a 10 anos de reclusão. Daqui a pouco, o livro que tem chamado a atenção de crianças de uma escola da capital. Espere só mais um pouquinho para ver. Voltamos já já. Um livro está fazendo maior sucesso entre os alunos de uma escola particular de Belo Horizonte. A obra combina ciência e um dos gêneros literários mais populares do Brasil. Quem, quando criança, nunca sonhou conhecer os segredos do universo? Nas páginas do livro Cordel da Terra e do Céu, as respostas saltam aos olhos, com ilustrações coloridas. A obra é da escritora e professora de física Simone de Pádua Tomás. Foram 3 anos de pesquisa para traduzir para o público infantil os mitos e descobertas da humanidade sobre o planeta. A linguagem usada foi o cordel. Comecei a escrever história e decidi que ia ser em poesia. Eu fiz em poesia com versos livres. Tinha decidido chamar de Cordel da Terra e do Céu, porque eu achei que era uma história, que era comprida. Mas quando eu mandei para a editora falou, não, vai chamar Cordel, mas vai ser um cordel. E no ritmo de cordel, vou aqui anunciar. O livro traz poesia e ciência a rimar. Páginas 45. Olha, eu gostei mais do livro de cordel porque ele tinha muitas rimas, então quando você pega o cordel e coloca ele nas rimas, fica muito divertido de você ler. O livro fala de histórias, antigamente que eles não sabiam que a Terra era redonda, praticamente, então eles inventavam histórias. O livro é o 5º da autora, que contou com a ajuda de Fábio Sombra, integrante da Academia Brasileira de Cordel, e do renomado físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser, que assinou a contracapa. Eu olho para o livro e sinto assim, a delicadeza que eu quis passar no livro, o compromisso que ele tem com o ensinar de uma maneira criativa, de uma maneira que seja agradável, de uma maneira que seja artística também. O livro, que já é sucesso entre a meninada, também conquistou os professores. O livro é lindo, o livro é lúdico, o livro ele desperta em qualquer criança, em um adulto, o interesse pela leitura. Uma forma de a gente trabalhar também o português dentro das ciências. Aí os meninos têm uma forma mais lúdica de aprender e enriquece muito. Bacana, parabéns. Ficamos por aqui hoje, voltamos amanhã às 6h50. Obrigada pela sua companhia, boa noite para você e até lá. Tchau.